diz amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 36, da palavra de Deus, que diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Deus poderoso, Deus glorioso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui para recebermos a tua santa, bendita e gloriosa palavra. Senhor, fala ao nosso coração, Deus, fala ao coração do teu povo, fala ao coração da tua igreja, e à medida que a palavra for sendo pregada, o Senhor venha libertar os cativos, os oprimidos, curar os enfermos, levantar o caído, fortalecer o fraco, meu Deus, em nome de Jesus, dessedentar o sedento, alimentar o faminto, porque a tua palavra é pão, a tua palavra é água, a tua palavra é luz, a tua palavra traz entendimento aos simples. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, traz fé ao nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, e graças damos a Deus. Amém, Jesus, louvado seja Deus. Graças a Deus. Podeis tomar um assento, queridos. Ouçamos atentamente a palavra do Senhor. Toda atenção que você prestar ainda é pouca. Não a minha pessoa, não, mas a pessoa de Jesus. Porque a palavra do Senhor, o verbo vivo que se fez carne e que habitou entre nós, e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E a luz ilumina todo homem, e esta luz está em nosso meio. O Senhor, Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, lá no Apocalipse. E os 7 castiçais de ouro são representados pelas 7 igrejas. Quer dizer, o Senhor está sempre atento ao culto, o Senhor está sempre atento à adoração, o Senhor está sempre atento à forma que nós nos conduzimos e nos portamos em sua presença. Desde o momento do ofertório, desde o momento da contribuição, porque a Bíblia Sagrada diz que um dia uma mulher estava indo ao gasofilácio no templo, e o Senhor fez atenção para o seu gesto. Quer dizer, o Senhor não deixou passar desapercebido nem o momento da contribuição. Os olhos do Senhor estão neste lugar nesta noite. E é agora, meus queridos, que Ele vai nos alimentar através de sua palavra, e que Ele nos dará o direcionamento, e através das Escrituras nós teremos não somente a saúde espiritual, mas a saúde física e mental. E queira Deus que enquanto a palavra for sendo pregada, pessoas sejam curadas e abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Eu creio no poder da palavra, porque a Bíblia diz em Isaías 55:8, que assim será a palavra que sair da boca de Deus, não voltará para o céu vazia, antes prosperará para aquilo a qual ela foi enviada. Glória a Deus. E Jesus está falando a respeito de libertação, que é a temática deste culto. Nós estamos aqui, queridos irmãos, para lembrar que Jesus é o libertador. E aqui nós temos uma palavra muito conhecida por todos. É um texto sagrado onde o próprio mestre, ele se qualifica como libertador. E um dos versículos mais utilizados na evangelização é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, queridos, nós precisamos entender. Na introdução desta mensagem eu quero fazer esta aplicação aqui para o entendimento do que é a verdade, porque o mundo aí fora relativiza a verdade, dizendo que a verdade é relativa. Quer dizer que a sua verdade pode não ser a verdade do outro, a verdade do outro pode não ser a sua verdade.
Alguns vão dizer que existem diversas verdades e que cada um defende a sua verdade. Jesus não está dizendo que ele tem a verdade. Jesus não está dizendo que ele conhece a verdade. Jesus não está trazendo uma definição etimológica ou filosófica do que seria a verdade. Não, Jesus está apontando para si e está se apresentando ao mundo dizendo: eu sou a verdade. Ele não está apontando que ele conhece a verdade. Há anos ou séculos atrás, um homem conhecido como o Buda, na verdade, Buda é uma expressão que significa o iluminado. Era ele, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama entendia ser o Buda, o iluminado, mas ele, em sua trajetória de vida, procurou a verdade. Buscou a verdade, como tanta gente busca saber qual é a verdade, onde encontrar a verdade. Jesus não está dizendo que ele conhece a verdade, ele está dizendo que ele é a verdade. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aqui ele apresenta: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O discurso de Jesus não é muito bem aceito, principalmente pelos religiosos da sua época, porque esse discurso de libertação é um discurso que eles mesmos no texto dizem: nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Isto mexia com o orgulho dos judaizantes, até porque eles, mesmo sendo subjugados por Roma, se sentiam livres e esperavam, assim como até hoje esperam o Messias. Os judaizantes esperam o Messias e não têm em Jesus o Salvador, exceto, claro, os judeus messiânicos. Mas vejam, queridos irmãos, que eles esperam o Messias porque na perspectiva ou na ótica deles, o libertador é um libertador político. O libertador seria alguém que os livraria do poder de Roma. O libertador para os judeus, ainda hoje, os judaizantes, eles esperam um Messias político, um Messias que possa viabilizar e construir o terceiro templo. Eles esperam um Messias que vai pacificar o mundo inteiro através do seu poder político, que vai articular com todos os governos mundiais. Nós sabemos de fato onde isso vai dar na espera dos judeus. Mas veja, meus queridos irmãos, que neste contexto aqui, eles não aceitam ser chamados de escravos. Eles dizem: nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão. E aí Jesus responde: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aqui está o entendimento da palavra, porque quando nós falamos de libertação, a primeira coisa ou a primeira pergunta que devemos fazer é: libertar de quê? Porque para estes homens, eles não eram escravos, e para muitos talvez ouçam essa mensagem, vão dizer: não, mas já houve no Brasil a abolição da escravatura, nós já temos a chamada e famosa Lei Áurea, nós não temos escravidão no Brasil, graças à história republicana lá atrás, onde foi assinado um decreto e a abolição da escravatura. Por exemplo, na cidade de Redenção, no Ceará, a primeira cidade a abolir a escravatura no Brasil. Mas veja, meus queridos irmãos, que não é a escravidão física apenas que Jesus está falando. Jesus está falando de uma escravidão muito pior. Claro que todo tipo de escravidão é terrível, nós não vamos de modo algum defender ou corroborar com tal prática ou pensamento, não. Mas, meus queridos irmãos, a pior escravidão não é a física. A escravidão
escravidão física é, sem dúvida alguma, inquestionavelmente terrível, traz sofrimento, é opressora, sem dúvida, mas pior do que a escravidão física é a escravidão espiritual. E embora muitas pessoas no Brasil e no mundo não estejam com algemas nas mãos, não estejam com correntes e bola de ferro nos seus pés fisicamente, mas estão arrastando o fardo do pecado, estão arrastando ainda, meus queridos irmãos, as algemas e as correntes das trevas, as algemas e as cadeias eternas. Veja, queridos irmãos, que estão aprisionando, que estão até mesmo trazendo sofrimento e dor, mas Jesus Cristo é a verdade que liberta, e conhecereis a verdade. Esta liberdade só é encontrada em Jesus Cristo, Filho de Deus. Para ser liberto do pecado, é necessário ter o libertador, e o único que pode libertar o homem do pecado é Jesus Cristo, Senhor. O único que pode quebrar as algemas que prendem o homem e a mulher. Mas talvez você diga: pastor, eu não sou escravo, eu não sou preso. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Desde a mais tenra idade, a idade mais avançada, todo homem que vem a este mundo, ele vem na condição de escravo do pecado. Ele não consegue mandar em si mesmo, ele não consegue sair das práticas pecaminosas, a não ser que as cadeias e algemas sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Libertos do pecado. Hoje nós estamos aqui na condição de libertos. Hoje nós estamos aqui porque um dia Cristo nos libertou. Hoje nós estamos aqui porque um dia Cristo quebrou as nossas cadeias, quebrou as nossas algemas, os grilhões que prendiam os nossos pés, que prendiam as nossas mãos, que prendiam a nossa alma. Veja o contraste. A Bíblia fala de homens como Paulo e Silas, que estavam fisicamente acorrentados, estavam presos numa masmorra, estavam presos pelos homens, mas a alma e o espírito deles estava livre para adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Pedro um dia esteve preso na prisão, e a Bíblia diz que 16 soldados guardavam a entrada da porta, mas Pedro, em sua alma, em seu espírito, em seu interior, se mantinha livre na presença de Deus, a ponto de receber a visitação miraculosa do anjo. E o anjo do Senhor abriu as cadeias, porque lá tinha um homem livre, preso pelos homens, mas livre por Cristo Jesus. Quando nós entendermos que liberdade não é fazer o que quiser, que liberdade não é beber, não é fumar, não é usar drogas, que liberdade não é viver uma vida promíscua. Algumas pessoas batem no peito dizendo: eu mando na minha vida e eu faço o que eu quiser. Há movimentos aí fora dizendo: meu corpo, minhas regras, quando na verdade estão presos a um sistema, estão presos a uma ideologia, estão presos à escravidão do pecado, não conseguem parar de fumar, de beber, de se prostituir. Por quê? Porque necessitam, para que a sua carne e a sua alma seja enganada momentaneamente pelo entorpecente, pelo álcool, pelo prazer momentâneo de uma festa. Mas quando passa o efeito do entorpecente, do álcool, da festa, lá vem o remorso, lá vem a tristeza, lá vem a dor, lá vem as consequências. Isso não é liberdade, senhores. Liberdade é em Jesus Cristo nosso Senhor. Liberdade é você gritar para todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Liberdade de verdade é não ter o pecado te encurvando como um peso e um fardo nas suas costas.
Liberdade de verdade é você andar na rua sem ter medo de nada e de ninguém, sem dever a nada e a ninguém, porque Jesus já pagou o preço por nós. É andar de cabeça erguida, libertos do quê? Do pecado. O pecado é iniquidade, é transgressão. O pecado é fardo, sofrimento, dor, angústia. O pecado traz à alma do homem, ao espírito do homem, o sentimento de que ele está perdido e que ele não pode se salvar. Todos nós sentíamos como pessoas perdidas, errantes. Assim era o meu estado. Talvez você diga: mas pastor, eu já nasci no Evangelho. Eu também. Mas isso não faz você alguém livre. Nascer na igreja, ser criado no Evangelho, não tira a corrente dos seus pés. Ser filho de crente, de pastor, de missionário, de bispo, de apóstolo, de profeta, seja lá o que for, não tira a corrente dos seus pés. Não resolve o problema do pecado. Eu fui apresentado quando criança na igreja, dos meus irmãos e da minha família, somente 2, eu e a minha irmã mais nova, que não temos padrinhos que foram apresentados numa outra religião, porque quando nós nascemos, nossos pais já eram crentes. O meu nome Lucas foi dado porque meus pais já eram crentes. Eu nasci num contexto evangélico, cresci no grupo de crianças da igreja, como as criancinhas cantaram aqui. Passei pelo grupo juvenil, a mocidade da igreja. Fui apresentado como obreiro na igreja posteriormente. Mas na minha adolescência, eu sentia que os meus pecados estavam me dominando, que os meus pecados estavam tal como um vírus, tomando conta da minha mente, do meu coração, através da rebeldia, através da mentira, através do engano, através do pecado. E a indumentária de religioso não resolve o problema. Se vestir de crente não resolve o problema. Carregar uma Bíblia não resolve o problema. Quem resolve o problema é Jesus Cristo, quando nós nos prostramos verdadeiramente e reconhecemos que nós estamos perdidos e que precisamos de um libertador. Você sabe quando que o Senhor arrancou o fardo das minhas costas? Quando eu reconheci que eu precisava de um Salvador. Ah, mas eu já sou filho de crente. Entenda isso: Deus tem filhos, Deus não tem netos. Deus não vai te salvar porque você é filho de crente, é neto de crente, é neto de missionária. Não, a sua mãe pode ser salva, mas se você não aceitar a Jesus e a salvação, você será condenado. Os seus pecados te arrastará para o inferno. Os teus pecados vai te levar para a morte. Os teus pecados vão te arrastar para a perdição, para as cadeias da escuridão eterna, e você vai se encontrar com Deus no juízo final. Não importa se você nasceu na igreja, cresceu na igreja ou vai morrer na igreja, o importante é você nascer de novo. Como disse Jesus a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não te maravilhes de eu ter dito a você precisa nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, é nascido pela vontade do homem e da mulher. Esse é o nascimento natural, esse é o nascimento que todos nós temos. Todos nós temos uma data de nascimento, todos nós temos uma certidão de nascimento. Esta não resolve o problema, essa está registrada num cartório, esta faz de você um cidadão aqui na terra, dá você o direito à cidadania, dá direito a você ter os benefícios, aos direitos e os deveres de cidadão brasileiro na República Federativa do Brasil. Dá direito a você ter um RG, um CPF, uma conta bancária, dá direito à saúde, dá direito à educação, dá direito a benefícios, dá direito à segurança pública, dá direito a você ter a sua carteira de trabalho, dá direito a você ter uma aposentadoria posteriormente, mas não te dá direito de entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito.
Libertos do pecado. Libertos do pecado. Libertos de quê? Libertos da opressão, da possessão e das influências demoníacas. Você sabe muito bem que quando o homem não é morada de Deus, ele é morada de demônios. Quando o homem não é morada do Espírito, ele é uma casa vazia. Ele é uma casa abandonada. E uma casa vazia e abandonada é morada de demônios. Basta você observar isso na prática. Na prática, uma casa abandonada é uma casa que terá no mínimo roedores, insetos, morcegos e, na pior das hipóteses, invasões de meliantes, de pessoas que fazem coisas erradas. Eles procuram lugares abandonados, porque lugares abandonados são geralmente lugares sujos, são lugares quebrados, são lugares deteriorados, são lugares, em alguns casos, assombrados. Quem aqui nunca viu uma casa abandonada, um sítio abandonado, uma chácara abandonada? E as pessoas que estão ao redor ficam até preocupadas. Olha, tem um terreno abandonado, um chamado terreno baldio. É onde as pessoas vão despejar entulho, é onde as pessoas vão despejar lixo, é onde as pessoas vão esconder coisas erradas. Por quê? Porque é um lugar abandonado. Assim é a vida do homem quando não tem a presença de Cristo, o Espírito de Deus. É uma casa abandonada. A sua mente está cheia de tralhas do pecado. São pessoas que não conseguem ter paz na sua mente. Ainda hoje eu estava no meu carro em direção a um local que eu ia procurar uma oficina para ver um serviço, e parei num semáforo quando um rapaz se aproximou ali tentando vender algumas balas no semáforo, mas eu vi que ele não estava no seu juízo normal. Eu vi que ele estava perturbado, falando sozinho, gesticulando com as mãos como se ele estivesse conversando com alguém, e ele ofereceu a bala e ao mesmo tempo ele virou as costas e saiu andando, falando sozinho no meio dos carros. Eu logo percebi, esse moço não está bem. Ou ele está sob efeito de drogas, ou sob efeito de álcool, ou está perturbado pelos demônios, ou algum problema mental. Quer dizer, o comportamento dele não é normal. O comportamento dessa pessoa não é um comportamento de uma pessoa que está sã, ou na sua sanidade mental. Veja, queridos irmãos, que os demônios se aproveitam de casas vazias. A Bíblia Sagrada diz que quando os demônios saem, eles procuram lugares desertos, e não encontrando, eles dizem: voltarei para o lugar de onde saí. E se ele encontrar a casa adornada e varrida, ele leva 8 demônios piores que ele, e o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Veja como o espírito mau atormentava Saul quando este passou a desobedecer a palavra de Deus, se esvaziou de Deus e foi cheio dos demônios. Os demônios lhe oprimiram, os demônios lhe perturbavam, a ponto de Saul precisar que Davi tocasse a sua harpa para que ele fosse acalmado, ou seja, a tua alma tivesse calma, tivesse tranquilidade. A Bíblia fala de um homem endemoniado de Gadara. Aquele homem era perturbado, morava nos cemitérios. Aquele homem, queridos irmãos, estava cheio de demônios, legiões de demônios, a ponto de não andar vestido. Veja que os demônios, quando habitam o corpo de pessoas, eles tiram o juízo, os demônios tiram a decência, os demônios tiram a vergonha, o pudor, a modéstia, os demônios tiram a higiene das pessoas. Os demônios são espíritos imundos. Deus não, Deus é luz, Deus é graça, Deus é bondade, Deus espalha o perfume. E se tiver alguém oprimido, que seja liberto pelo poder de Deus e da sua palavra. As pessoas tinham medo daquele homem. As pessoas não queriam aquele homem por perto. Aquele lugar perdeu muito. A Bíblia Sagrada diz que aquelas pessoas tinham medo dele porque ele quebrava correntes,
grilhões, cadeias. Ninguém podia amansar aquele homem. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, você vai ser livre de verdade. Casa de recuperação ajuda, mas quem liberta é Jesus. Hospitais ajudam, mas quem liberta é Jesus. Eu não estou desprezando o trabalho desses profissionais, muito pelo contrário. Deus seja louvado por todo o esforço humano, por toda a ajuda humanitária. Profissionais da área da saúde, Deus abençoe. Deus seja louvado pelos profissionais da área da saúde, da área médica, da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia, enfim, entre outros. Deus seja louvado por todos os esforços somados, inclusive da igreja evangélica. Deus seja louvado pelas igrejas. Mas igreja não liberta ninguém. Pastor não liberta ninguém. Padre não liberta. Monge não liberta. Sacerdote não liberta. Pregador não liberta. Igrejas não libertam. Não, templos não libertam. Clínicas não libertam. Porque o problema do homem é muito mais profundo, é muito mais terrível do que nós imaginamos. Nós podemos ajudar o corpo e a mente de muita gente, mas só quem liberta a alma e o espírito é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só quem pode visitar ao lugar onde o homem não visita, onde os psicólogos e psiquiatras não podem chegar, no recôndito da alma do homem, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Jesus pode render o homem mais perverso, o homem mais cruel, o homem pecador, quanto mais teimoso. Este gadareno com mais de 2.000 demônios, quando Jesus chega, os demônios se curvam, os demônios se prostram, porque a autoridade de Jesus estava ali. Aleluia! Não tenhamos medo dos demônios. Os demônios se curvam ante o poder e a autoridade de Jesus. Quando Jesus chega, até o diabo se curva e adora e pergunta: vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus, Filho de Deus. Jesus disse: cala a boca e sai dele. Quando chegam lá, o homem que andava nu, sabe o que é um homem andando nu, sujo? Um homem com odor terrível, parecia um bicho, porque o diabo faz isso. O diabo deixa as pessoas parecendo um bicho. O diabo quer tirar, desconfigurar a imagem de Deus nas pessoas. Você já viu pessoas andando na rua que você diz: meu Deus, parece um zumbi, parece um monstro. As pessoas têm medo, as pessoas não querem por perto. Se tem vizinhos, os vizinhos ficam com medo. Vamos mudar daqui, porque aqui mora um louco. Era assim que se comportavam. Ali tinha um demoniado, mas quando voltam, o homem está vestido. Quando Jesus liberta, Jesus dá juízo para as pessoas. E quando Jesus dá juízo, a primeira coisa que as pessoas fazem é tampar as suas vergonhas. Porque só a pessoa que não é liberta quer mostrar nudez. Só a pessoa que não é liberta, se está querendo mostrar nudez, precisa de libertação. Porque uma pessoa liberta não quer mostrar o corpo. Uma pessoa liberta não quer mostrar as suas vergonhas. Uma pessoa liberta é uma pessoa que tem juízo, é santificada pelo poder de Deus, pela palavra. Sim. E a Bíblia Sagrada diz que o homem está liberto, vestido, sentado e em perfeito juízo. Glória a Deus. Libertos de quê? Primeiro, do pecado. Segundo, dos demônios. Terceiro, e eu termino aqui, libertos da enfermidade. A Bíblia Sagrada fala que um dia Jesus estava na sinagoga. Sinagoga era um salão retangular, parecido com este aqui. Geralmente as pessoas se assentavam ao redor e o púlpito ou a tribuna ficava no centro. Jesus frequentemente estava lá aos sábados, como um bom judeu que era. E Jesus estava na sinagoga quando ele viu uma mulher entrando. A Bíblia diz que essa mulher andava encurvada. Ela não podia se endireitar. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Ela não podia se endireitar.
Porque esta é a condição da pessoa quando precisa de Jesus. Ela não consegue se endireitar. Independentemente dos esforços somados, ela não consegue se endireitar. Você entende isso? Às vezes a gente olha para alguém da nossa família, alguém que a gente conhece, e fala: se endireita, fulano. Ele não consegue. Se endireita, meu filho. Não, não é se endireita. Jesus endireita o fulano, Jesus. Jesus endireita esse menino, porque ele não se endireita. Você pedir para um pecador se endireitar é algo impossível, irmão. Isso não é obra do homem, é obra graciosa do Espírito Santo. Jamais ele vai se endireitar. Sabe por quê? Porque ele é perdido. Somente quando ele é encontrado pela graça de Deus. Essa mulher, ela é encurvada. Sabe quanto tempo? 18 anos. 18 anos. Sabe o que é andar assim, ó? 18 anos. Essa mulher não conseguia se endireitar. Ela tinha um problema na coluna muito sério. Essa mulher era vista de longe. Acredito que as pessoas faziam brincadeiras e piadas com ela. A mulher encurvada, uma mulher que não conseguia olhar para cima, porque o homem, quando é oprimido, ele não consegue olhar para cima. Não consegue. Ele não consegue olhar para o tamanho de Deus. Ele não consegue olhar para a bondade de Deus. Ele não consegue olhar para a misericórdia de Deus. Ele não consegue olhar para o céu. Ele só olha para baixo, para baixo, para baixo, porque ele está encurvado. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. E quando Jesus viu aquela mulher, Jesus a chamou e tocou sobre ela e disse: mulher, está livre do teu mal. Irmão, imagina a cena. A mulher se endireitou na mesma hora. É bíblico. Quando criança eu cantava, e acredito que as crianças aqui cantam também. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto foi encontrado pela graça, e tudo que era torto Jesus endireitou. Aleluia. Jesus endireita a tortuosidade. Quem está andando no caminho torto, Jesus endireita. Se seu filho está andando no caminho torto, entrega na mão do carpinteiro de Nazaré. Ele tem a plaina nas suas mãos. Anda lá, maganasuricanda lá, maha. Jesus tem a plaina. Você com certeza já ouviu aquele ditado que pau que nasce torto não se endireita, não é? É porque não conheceram o carpinteiro de Nazaré. Ele endireita, ele transforma, ele salva, ele purifica, ele escreve o nome no livro da vida do Cordeiro, ele faz o homem mau ser servo de Deus. Jesus transforma ladrão, Jesus transforma estuprador, Jesus transforma drogado, Jesus transforma traficante, Jesus transforma pedófilo, Jesus transforma mulheres que vivem uma vida depravada, homens que vivem uma vida depravada. Eu estou aqui na condição de ministro do Evangelho para dizer: não desista da sua casa, não desista da sua família, não desistamos dessa sociedade. Mas é o país da corrupção. Vamos entregar na mão de Jesus e pedir: Jesus, endireita esse país. Sabe quando é que nós veremos um país direito e transformado? Quando nós virmos pessoas transformadas. Porque Deus não muda situações apenas, Deus muda pessoas. Deus transforma pessoas. Jesus transforma. Só que teve gente que achou ruim. Hoje não é dia de curar. Ué, tem dia de curar? Jesus, ele cura e opera o dia que ele quiser. Você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje. Você pode ser curado hoje. Você pode ser liberto. Você pode ser restaurado. Você pode receber dons espirituais. Hoje é o dia do Senhor e hoje Deus está operando na sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor falou: olha, vocês quando um boi, um jumento cai no buraco, vocês livram, vocês resgatam. Não podia eu libertar uma filha de Abraão que Satanás, preste atenção nas palavras de Jesus, Satanás a mantinha presa há 18 anos.
Quer dizer, não era um problema físico apenas, era espiritual. Tem enfermidades que a pessoa faz exame de imagem, tomografia, faz isso, faz aquilo, não aparece nada. E aí o médico diz: olha, vamos passar você para um psicólogo, deve ser coisa da sua cabeça, um psiquiatra, um terapeuta, porque já fez exame, já procurou, não deu nada. Entregue na mão de Jesus, porque Jesus está vendo tudo. E o Senhor está me dizendo que tem 2 pessoas aqui sendo curadas nesta noite pelo poder de Deus. O nódulo vai sumir pelo poder de Deus. O intestino está sendo curado hoje em nome de Jesus. Esta dor que estava no ombro, atingindo o pescoço e que estava atrapalhando o movimento do braço, o Senhor está dizendo: receba a cura agora, porque o mal está saindo em nome de Jesus. A enfermidade está saindo em nome de Jesus. Está visitando lá no leito, lá naquela cama que está naquela sala. Jesus está visitando e levantando aquela pessoa, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é glorioso. Aleluia. E o espírito mau saiu, e tudo que era torto Jesus endireitou. Libertos do pecado, libertos da enfermidade, libertos do diabo, nós podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé. E eu termino aqui. Uma vez eu estava, isso foi em 2007, tem bastante tempo. Eu estava trabalhando numa empresa e eu me lembro que uma encarregada do setor estava mobilizando os funcionários para uma festinha de final de semana, regrada a bebidas e outras coisas mais. E ela passou, claro que isso entre as pessoas ali, ela passou com uma listinha dizendo: fulano você vai, fulano você vai. E ela veio até a mim. Eu me lembro que eu estava junto à mesa fazendo o meu serviço, e ela chegou e perguntou, já sabendo que eu servia a Deus, com aquele sorriso sarcástico, ela veio até mim e falou: só faltou o seu nome. E eu falei: não, muito obrigado, final de semana eu tenho um compromisso. Ela falou: não, mas é a festa da empresa, final de ano está chegando, não vamos poder passar o Natal e Ano Novo sem antes fazer a nossa confraternização, vai ser fora, tal, a gente vai fazer um barzinho, um negócio legal, tal, e não tem nada não, você pode ir também. Eu falei: muito obrigado pelo convite, mas eu vou rejeitar, eu tenho um compromisso. E aí ela olhou para trás e disse: claro, seu pastor não deixa, né? Sua igreja não deixa. Se você for, o seu pastor vai atrás de você. Eu falei: muito pelo contrário, minha igreja deixa, eu posso, e o pastor não vai atrás de mim não. Ela falou: se a igreja deixa, então coloca o seu nome. Eu falei: a questão é outra, você não entendeu. Porque as pessoas acham que nós somos presos, as pessoas acham que nós não fazemos porque a igreja não deixa, porque o pastor não permite, a sua religião não permite nada disso. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Sabe o que Paulo está dizendo? Você pode fazer o que você quiser, mas quando você é liberto, essas coisas não chamam a sua atenção, não te
interessam, você não é atraído por elas. Eu disse a ela: muito pelo contrário, minha filha, eu posso ir e eu posso fazer porque eu sou livre, mas isso não me interessa. Ela falou: como assim? Eu disse: olha, a alegria que eu sinto não vem de bebida alcoólica. A presença de Deus me faz alegre, me faz feliz. A presença de Deus me satisfaz. Eu não preciso de álcool, eu não preciso de nada disso para me sentir bem. Eu já tenho paz na minha alma. E muito melhor, quando eu terminar o meu dia, eu deito no travesseiro e durmo sem o remorso de ter pecado contra Deus. Não gasto dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do meu trabalho naquilo que não pode me satisfazer. Não uso os recursos que Deus graciosamente disponibilizou a mim para profanar o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Nada disso. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Quem é liberto pelo sangue de Jesus aí? Quem é liberto pela palavra de Deus, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. E que Deus te abençoe nesta noite. Mas você que ainda não é liberto, Jesus te convida hoje. Ele quer te libertar. Ele quer transformar você. Sabe aquele vazio que você sente na sua alma? É a falta de Jesus, é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo. Aleluia! Mas desde o dia que eu aceitei Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estará com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Vivereis, viverá. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe você. Receba essa palavra no seu coração, povo de Deus. Você recebe a mensagem de Jesus. Você recebe a mensagem de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe. Minha gratidão a Deus, minha gratidão à direção, minha gratidão aos irmãos, em nome do Senhor. Deus em Cristo abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, sua família, com paz, saúde e muita prosperidade em todos os sentidos.